Esse é o canal Verdades Ocultas da Bíblia. Sejam muito bem-vindos. Torne-se membro do canal e tenha acesso à nossa biblioteca. O link do grupo e do canal do Telegram estão na descrição do vídeo. Ative o sino das notificações. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. E vamos a mais um vídeo sobre arqueologia bíblica, arqueologia da Palestina, arqueologia de Israel. Hoje nós falaremos sobre o Reino do Sul, Judá. Sim, mais uma vez falaremos sobre Judá e traremos aqui alguns argumentos importantes. Muitas pessoas se questionam o do porquê que, em tempos atuais em que nós vivemos, a ciência arqueológica, ela não mais, vamos dizer assim, comprova questões bíblicas, ela mais nega do que comprova. É óbvio que houve um avanço científico e que também nós que somos leitores ou aqueles que estudam de fato cientificamente, que se formam ou consomem conteúdo acerca da área científica de arqueologia, sabem muito bem que lá atrás, no século XIX, no século XX, muitos erros foram cometidos, muitas imprecisões foram colocadas por arqueólogos biblistas, arqueólogos que eram financiados por institutos bíblicos ou instituições religiosas. E como não havia muito método científico naquilo que tange a datação das descobertas e a devida alocação das mesmas no seu contexto histórico, atribuía-se tudo à narrativa bíblica. Conforme houve uma evolução científica, uma evolução das técnicas de escavação, uma evolução dos métodos de datação, uma evolução tecnológica. Hoje muita tecnologia é empregada no solo, é empregada em equipamentos para se fazer datações, para se fazer averiguações e até, antigamente nós contávamos com grandes tradutores. Hoje nós temos sim ainda muitos grandes tradutores e temos muitos softwares de tradução. Softwares que nem estão no meio popular, que são utilizados somente nos grandes centros universitários. Então, vamos aqui mais uma vez colocar estas questões, e só que mais focado ao Reino do Sul. Vamos à leitura do excelente livro de arqueologia bíblica, A Bíblia Desenterrada, livro do arqueólogo Israel Finkelstein. Vamos ao trecho do livro que fala a face oculta de Judá e muitos destes argumentos ampliados à luz da arqueologia nós veremos aqui nesse momento. Vamos à leitura do livro então. Até há poucos anos, virtualmente todos os arqueólogos bíblicos aceitaram a descrição escriturísticas dos estados irmãos de Judá e Israel, tal como se apresenta no próprio texto bíblico. Eles retrataram Judá como um estado plenamente desenvolvido já na época de Salomão e fizeram o melhor que puderam para produzir provas arqueológicas das atividades de construção e da administração regional efetiva dos primeiros reis judaítas. Ou seja, a Bíblia apresenta um império salomônico, um estado de Judá plenamente desenvolvido, um rei muito rico com seu reino plenamente desenvolvido economicamente, militarmente e administrativamente. Isto é o que a Bíblia apresenta. A narrativa bíblica apresenta isto. Contudo, como mostramos, a suposta evidência arqueológica da monarquia unificada não passou de um pensamento ilusório. Não há nenhuma evidência de que houve um reino unificado. Aliás, farei vídeos também sobre a época de Saul. Como era Israel na época de Saul? Israel realmente teve um rei chamado Saul?
nós veremos que no século Israel, a Cananéia era muito conturbada. Existiam vários reis locais, regionais. Mas vamos dar continuidade à leitura. Como o arqueólogo Israel Finkelstein muito bem colocou, tudo não passou de um pensamento ilusório. E assim foi também com os monumentos atribuídos aos sucessores de Salomão. A identificação de fortes supostamente construídos por Roboão, filho de Salomão, por meio de Judá, de acordo com o segundo livro das Crônicas, capítulo 11, versículos 5 a 12, e a vinculação das fortificações maciças no sítio de Tel En Nasbet, a norte de Jerusalém, com as obras defensivas empreendidas pelo rei judaíta Asa na cidade bíblica de Masfá, primeiro livro dos reis, capítulo 15, versículo 22, provaram ser ilusórias. Pare para pensar que toda uma geração morreu acreditando nesses fatos. E que foi somente através da evolução do método científico e da evolução tecnológica como um todo é que chegou-nos a chance da possibilidade de averiguação destas verdades. Por isso que há esse problema entre religiosos e academia. É um problema sério, é um problema grave. É um problema que só haverá uma conciliação quando entendermos de fato que os textos religiosos, como um todo, inclusive a própria Bíblia, é um texto simbólico, é um texto que contém metáforas, em alguns graus, de acordo com diversos talmudistas e cabalistas, em sua língua materna original, um texto iniciático, não um texto santo, sagrado ou religioso no sentido das religiões populares, mas para a finalidade ao qual eles foram construídos, cheios de guematrias, cheios de mitos fundadores, cheios de concepções arquetípicas e por aí vai, cheio de metáforas, construções metafóricas, construções alegóricas para finalidades específicas. A exemplo do que ocorreu com os portões e palácios salomônicos, agora se sabe que essas operações reais de construção ocorreram quase 200 anos após os reinados daqueles reis em particular. A arqueologia mostra que os antigos reis de Judá não se igualaram aos seus contrapartes do norte, em termos de poder ou habilidade administrativa. O norte é infinitamente superior ao sul. Não dá para se discutir isso. A nível econômico, a nível militar, a nível administrativo, o norte é superior ao sul. A despeito do fato de seus reinados e até suas datas de posse estarem entrelaçados nos livros dos reis. Israel e Judá eram dois mundos diferentes. Aliás, fiz vídeos específicos aqui mostrando essas diferenças. Com a possível exceção da cidade de Laquis, nos contrafortes da Cefelá, não há sinais de centros regionais bem construídos no interior de Judá, na escala de sítios do norte como Gazer, Meguido e Azor. Estas cidades do norte, Samaria, as construções, a arquitetura, o sul nem passa perto. Como eu já disse em vídeos anteriores, arqueologicamente é perceptível o desenvolvimento de Jerusalém e de suas circunvizinhanças quando ocorre a invasão assíria no norte, o chamado cativeiro assírio. Quando isto ocorre, como há uma migração para o sul, aí você vê um desenvolvimento das cidades ao sul, principalmente Jerusalém.
Isso é arqueologia. Fora, anteriormente esse período, não se vê. Da mesma forma, o planejamento e a arquitetura urbanos judaítas foram bem mais rústicos. Técnicas monumentais de construção, como o uso de alvenaria em pedra lavrada e de capitéis proto-eólicos que tipificaram o elaborado estilo Anrida de construção no Reino do Norte, não aparecem no sul antes do século VII, antes da Era Comum. É simples. A dinastia Anrida ou Onrida, estes sim foram grandes construtores, grandes reis, poderosos. Acabe era um rei temido, respeitado. Acabe foi um grande rei. Henri, muito mais falado do que Davi, gente. Henri foi um grande general que assumiu o trono, que deu início a uma grande dinastia imperial. Não foi Davi, foi Henri ou Henri. Se pudéssemos até num sentido comparativo, o verdadeiro Davi foi Henri. Ele é o verdadeiro Davi. Num sentido comparativo, o verdadeiro Salomão é Acabe. Acabe foi o grande construtor. Acabe era parceiro de Tiro. Acabe que de fato conheceu Baal. Acabe. Isso é história, é arqueologia. Acabe. Salomão, não, nem passou perto. Isso é história, é arqueologia. Mesmo que as estruturas reais da casa de Davi em Jerusalém, supostamente obliterada por construções posteriores, supostamente, porque Davi não, atingiram certo grau de imponência, senão grandiosidade, não há evidência de construção monumental em nenhuma das poucas áreas urbanas e povoadas nas montanhas ao sul. Inclusive, eu tenho uma desconfiança muito grande em relação ao sul. Por quê? O rei, de fato, do sul, que a gente consegue começar a lastrear, a ver, é o rei que é casado com a irmã, alguns historiadores vão dizer irmã, outros filhas, de Acabe, Atalia. É a partir daí que a gente começa a ver alguma coisa de relevância da dinastia judaíta. Logo, eu tenho uma grande desconfiança que, como se é filho de Atalia, é neto de Henri. Logo, Henri que é esse grande ancestral comum. Mas é um pensamento meu, pessoal, particular, do ponto de vista da narrativa bíblica. Não estou nem falando do ponto de vista iniciático. Estou falando do ponto de vista meramente científico, arqueológico, de uma tese que alguns arqueólogos lá de fora já falaram sobre isso, e eu pendo a concordar com essa tese. Que na verdade todo mundo vem de Henri. Ué, mas e o marido de Atalia? Alguém lá. Aquele rei lá, alguém. Eu fiz vídeos sobre toda essa questão. A casa do amado, né? Beit Davi, ou a casa de Davi ou a casa do amado. Tudo isso eu vim falando. Vamos lá. A despeito da afirmação de longa data de que a opulenta corte salomônica foi o palco de um florescimento da arte literária, do pensamento religioso e da historiografia, a evidência de alfabetização está completamente ausente em Judá durante a época da monarquia davídica. Completamente ausente. Exatamente isso. Cadê a evidência? Alguém levou para casa e não devolveu. Não foi encontrado nem sequer um vestígio da suposta atividade literária judaíta do século X antes da Era Comum. De fato, inscrições em monumentos e selos pessoais, sinais essenciais de um estado plenamente desenvolvido, aparecem em Judá somente 200 anos após Salomão, no final do século VIII antes da Era Comum. A maioria dos óstracos conhecidos e das pedras de pesar com inscrições
Evidência adicional do registro burocrático e padrões regularizados de comércio aparecem somente no século VII. Nem existe ali evidência de produção de cerâmica em massa, em oficinas centralizadas ou de produção industrial de azeite para exportação até o mesmo período tardio, ou seja, não existiu o reino davídico de Salomão. Não existiu um reino rico que gira em torno de economia. Riqueza gira em torno de comércio, economia, colheita, plantio, pecuária. Não existia isto em escala mega naquela época, a época em que Davi ou Salomão teriam vivido. As cifras da população estimada mostram precisamente como Judá e Israel eram desiguais. Como foi mencionado, as explorações arqueológicas indicam que até o século VIII a população das terras altas judaítas era de cerca de um décimo da população das terras altas do reino do norte de Israel. À luz desses achados, está claro agora que o Judá da Idade do Ferro não teve nenhuma idade de ouro precoce. Não. Davi, seu filho Salomão e os membros subsequentes da dinastia davídica governaram uma região rural marginal e isolada, sem sinais de grande riqueza ou administração centralizada. E eu falo, não houve reino algum. Eu estou falando, não houve. Esse grande reino não houve. Não houve, porque não há sinais dele. Não há sinais desse reino, não há sinais de um grande templo, não há sinal de nada disso. Nada. Vamos lá. Ele não decaiu repentinamente em fraqueza e infortuito, vindo de uma era de prosperidade sem paralelo. Não existe isso. Era um lugar pobre, difícil de se plantar, o solo não era um solo bom de plantio na época, não era um lugar com grandes riquezas naturais à sua época. Então não houve um declínio, foi declinando porque eram pessoas infiéis a Deus. Não, o lugar era pobre mesmo, terra arrasada, difícil de cultivar e plantar alguma coisa. Em vez disso, ela passou por um desenvolvimento longo e gradual que durou séculos. A Jerusalém de Davi e Salomão era apenas um dentre um número maior de centros religiosos que existiam na terra de Israel. Ela seguramente não foi reconhecida desde o início como centro espiritual de todo o povo de Israel. Não existe isso, arqueologicamente falando, historicamente falando. Até aqui, produzimos apenas evidência negativa do que Judá não foi. Contudo, também temos um quadro de como Jerusalém e suas imediações devem ter sido na época de Davi e Salomão, se é que eles existem, é claro, né? E seus primeiros sucessores. Esse quadro não provém da Bíblia, ele vem do arquivo de Tel Amarna, no Egito, da Idade do Bronze tardia. Ok? Então vamos parar a leitura por aqui. Esta é a realidade bíblica, esta é a realidade de Judá, esta é a realidade arqueológica. Concorde você ou não, aceite você ou não, eu e você não temos essa capacidade de mudar o passado, mudar a verdade, mudar a realidade. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo. Deus abençoe a todos. Você que não é inscrito, se inscreva no canal.